Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que Ele siga nos intuindo, nos iluminando para que a gente possa aproveitar mais um momento de reflexões dessa noite. Nós estamos iniciando agora o programa Grão de Mostarda, a menor das sementes, que é um programa da Rádio Web Sementes da Boa Nova. Estamos em parceria na transmissão desse programa também através da Rede Amigo Espírita e da Web Rádio Fraternidade através do YouTube. Nós estamos com o querido convidado Lucas Miklos, do NEP Alcione, que vai tratar sobre o tema Expulsão dos Vendilhões do Templo, que está em Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 17. Seja muito bem-vindo, Lucas. Boa noite, Eliana. Boa noite a todos. Muito obrigado pela acolhida. Obrigado a todos também que nos acompanham aí pela atenção. Que Deus nos abençoe. Que possa, de fato, Jesus envolver-nos em seu infinito amor para que os nossos corações estejam receptivos a estas sementes do Evangelho, a esses grãozinhos de mostarda. Possamos refletir em sintonia com Ele nessa noite. Lucas, eu só quero agradecer imensamente sua presença. Tem alguns amigos nepianos nossos já chegando, a Lourdes, e já passo a palavra para você, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar. Obrigado, amiga. Então, mais uma vez, né? Boa noite a todos. Possa o Cristo de Deus, esse sol da Galileia, envolver-nos e aquecer-nos com seu infinito amor. Nós vamos hoje a uma passagem, bebendo, evidentemente, de Emmanuel, também das reflexões do nosso querido Arthur Valladares, grande estudioso do Evangelho, e John Berkeley, e algumas outras referências que ao longo do nosso estudo passaremos por elas. Mas nós gostaríamos de iniciar a nossa conversa nessa noite indo propriamente ao texto, buscando sustentar ou partir para as nossas reflexões exatamente das palavras do mestre. Como a Eliana citou, o tema da nossa noite ele está registrado no Evangelho de Marcos ou através de Marcos, no seu capítulo 11, versículo 15 a 19. Na verdade, nós iremos explorar um tanto mais este capítulo, passando por outros versículos, mas a passagem que é central para as nossas reflexões nessa noite, ela se inicia no versículo 15, onde nós encontramos Jesus, aliás, Marcos, dizendo-nos: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava a todos, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres que ouviram essas palavras e começaram a procurar, ouvindo essas palavras, começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, então, eles saíram da cidade. Percebamos que então, está posto, este é o texto que sustentará a nossa conversa dessa noite, e percebamos que neste registro do evangelista, nós temos, na verdade, uma daquelas que foram, mais uma, entre várias outras, parábolas de ação, ou ações simbólicas, parábolas encenadas, recordando o fato de que para os judeus, as parábolas elas não eram apenas narradas, mas elas poderiam também ser ensinadas.
Pensemos, por exemplo, naquela cena em que o profeta Ágabo, ao encontrar o apóstolo Paulo, conforme o registro de Lucas lá em Atos, quando em peregrinação em direção a Jerusalém, naqueles que seriam os momentos de maior testemunho do apóstolo dos gentios, ao encontrar Ágabo, Ágabo toma-lhe a cinta de Paulo, ata os próprios pés e as próprias mãos e diz: assim se sucederá, isto acontecerá com o dom desta cinta, como que profetizando acerca do que aguardava Paulo em Jerusalém. Vejamos que Ágabo usa ali de uma encenação, uma espécie de teatro, uma espécie de ação que tinha um simbolismo cuja finalidade era trazer ou oferecer uma mensagem, sobretudo uma mensagem de cunho moral. Assim Jesus o fizera em diversas ocasiões. E é fundamental, é necessário partirmos dessa verdade ou desta informação para bem compreendermos estas cenas da vida do Cristo. Porque uma interpretação literal, sem levar em consideração o que se dava ali, sobretudo esse aspecto que é de origem cultural, não permite-nos adentrar no espírito vivo da mensagem oferecida pelo Cristo. É em função dessa desatenção que temos incorrido em graves erros acerca da interpretação das Escrituras. Nesta passagem que estamos analisando nessa noite, por exemplo, muitas vezes vamos pintar um Jesus tirano, um Jesus agressivo, um Jesus desequilibrado, um Jesus raivoso, sabendo que o Cristo, na condição de espírito puro, jamais se mobilizara ou jamais se movimentara no mundo a partir de impulsos sombrios. O Cristo, em sendo uno com Deus, em tendo a sua consciência perfeitamente conectada à consciência divina, imantado ao magnetismo ou à presença de Deus, gozava de um estado de plenitude permanente, de modo que nenhuma das suas ações poderia representar um deslize, um desequilíbrio. É por isso que nós acreditamos que aquelas cenas que são muitas vezes, ou que muitas vezes apresentam esse Jesus com um chicote na mão, nós não vamos nos ater a essas polêmicas, a essas questões que são, ou que produzem discussões estéreis, mas nós gostaríamos apenas de pontuar que, muito provavelmente, na nossa interpretação, evidentemente, assentada ou amparada na mesma interpretação de outros gigantes, como aqui citado Haroldo Dutra e o próprio Arthur, nós entendemos que, na verdade, o que ocorre ali é um movimento de transferência. Nós transferimos para Jesus algumas das nossas imperfeições e dificuldades, sobretudo de ordem moral, dos desequilíbrios, da dificuldade que a gente tem, por exemplo, de regulação emocional. E aí, então, pintamos esse Jesus irado, como que numa espécie de tentativa de fazer crer que isso é do humano. Se até Jesus se comportou de maneira agressiva, é justo que nós também nos manifestemos por vezes assim. Na verdade, isso nós entendemos é uma interpretação profundamente equivocada. Equivocada, inclusive, porque a Tonaté ficava próxima ao templo, próximo ao átrio dos gentios, que é o palco dessa cena de Jesus. O posto romano, o posto policial romano, estava ali do lado. Se Jesus tivesse agido de maneira tão belicosa, como muitas vezes nós vemos em alguns filmes, em algumas cenas, ele teria certamente comprado uma encrenca grave com os romanos, que ficavam ali postos de prontidão para inibir qualquer possibilidade de tumulto, qualquer possibilidade que gerasse alguma inquietação na multidão. Então, essa é um background, é um pano de fundo do acontecimento que nós entendemos ser importante ser salientado. É um adendo, me parece, muito valioso. Partindo dele, então, e considerando que é uma cena que traz uma mensagem, uma parábola ali, para partindo disso, então, de fato, vermos quais são as lições que Jesus nos oferece. Então, indo ao texto, de fato, agora, de maneira mais detida, percebamos que Jesus havia chegado em Jerusalém. E o que ocorre nesse momento ali no templo é, na verdade, o cerne, o núcleo de reflexões que Jesus houvera iniciado antes da sua chegada em Jerusalém. Porque nesse mesmo capítulo de Marcos, capítulo 11, se nós voltarmos lá no versículo 12, 13, 14,
nós encontraremos exatamente aquela parábola, uma outra parábola de ação também, uma outra encenação simbólica que é a parábola da figueira estéril. Recordemos, Jesus sai de Betânia e dirige-se a Jerusalém. Neste caminho, Marcos diz-nos, Jesus teve fome. E tendo fome, ele vislumbra adiante, um tanto distante, uma figueira. E o evangelista cuida de deixar um detalhe fundamental para a compreensão dessa passagem. Ele diz-nos, uma figueira com folhas. A figueira ela só apresentava folhas quando estava em período de frutificar. De modo que olhar uma figueira, observar uma figueira e encontrar folhas nela significava um sinal de que ali haveria frutos. E Jesus então dirige-se à figueira a partir dessa certeza, com esse propósito. Mas nós temos aí, na verdade, uma vez que Jesus era também onisciente, na condição de espírito puro, ele sabia, uma outra parábola ensinada, como já dissemos. Então o Cristo ele está construindo ali uma cena para trazer uma mensagem. Ele dirige-se a essa figueira, inclusive, não porque tinha fome material, havia saído de Betânia, muito provavelmente da casa de Marta. Marta era uma amiga querida, ela jamais deixaria que o Cristo saísse de sua casa com fome material, sem alimentar, ou sem provimentos para a viagem. De modo que Jesus tinha fome, podemos ter essa certeza, espiritual. A figueira ali, ela é um símbolo da cultura, ou melhor, da civilização, da sociedade de Israel. Representava aquele povo. A figueira era símbolo de toda uma cultura que havia recebido inúmeros investimentos do alto. Deus, através de Moisés, dos profetas, houvera oferecido à cultura de Israel, à civilização de Israel, recursos, tesouros espirituais. E eles tinham por missão cultivar esses tesouros, multiplicá-los, para oferecer ao mundo alimento espiritual. Quando Jesus, então, vai ao encontro da figueira e percebe que ela tinha folhas, ela tinha a aparência daqueles que tinham frutos, mas não encontra os frutos, ele está dizendo exatamente que Israel, que recebera todas as condições e que já apresentara todas as condições para frutificar, ainda não houvera frutificado. Ainda não era capaz de alimentar, de saciar a fome espiritual do mundo. De modo que o viajante sedento e faminto que buscava ali recursos, não encontrava. Buscava ali alimento, não encontrava. Porque, sobretudo, aquele povo estava profundamente apegado e enraizado ao culto das exterioridades, à casca das aparências. Para utilizarmos aqui um termo do Emmanuel, a casca das aparências. É fundamental olharmos mais fundo. Sobretudo porque nessa cena aí nós temos essa lição valiosa. Por desatenção, nós nos perdemos nas ilusões exteriores. E assim, sempre que nos portamos dessa maneira, nos perdemos de cultivar o que é essencial em nosso íntimo, e essa sementinha do Evangelho, então, não encontra a terra fértil para que ela desenvolva, apresente folhas, mas também frutos. Porque o essencial é invisível aos olhos. Lembrando Saint-Exupéry, o essencial é do coração, é da ordem do afeto. Jesus, então, inicia uma série de lições através dessa parábola, chamando-nos a atenção, aí também um alerta, da necessidade de responsabilidade, de honrarmos essa aliança que temos com o Evangelho, de compromisso com a mensagem. Todos nós que já bebemos dessa fonte de água viva, que já temos em nossas mãos esse tesouro valioso que a espiritualidade nos oferece, que é o Consolador prometido por Jesus. Pensemos, inclusive, numa imagem que um dos benfeitores espirituais da casa a qual nós estamos vinculados nos ofereceu, como uma metáfora para referir-se a uma das atividades que a casa desempenha, e que nós tomamos emprestada para dizer sobre o Evangelho. O Evangelho de Jesus se afigura para nós como ouro em pó, extremamente valioso. Temos ouro em pó em nossas mãos. Um tesouro de valor inestimável do ponto de vista espiritual.
mas que demanda de nós cuidado, para que ele não se esvaia por entre os nossos dedos, para que a desatenção, o descuido, não nos faça perder valiosas cifras espirituais. Então, é um pouco sobre isso que Jesus nos fala nessa parábola da figueira. É uma crítica direta a Israel, mas que se estende a todos nós, que também recebemos do alto investimentos espirituais, através dos ensinamentos, da assistência da espiritualidade amiga e de tantos outros infinitos recursos que a providência divina mobiliza em nossa direção, ao concurso do divino a nosso favor. De modo que, então, Jesus diz, né, ninguém mais coma de seu fruto. E os discípulos ouviram ele dizer isso. E aí a cena segue. Eles continuam, vão a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, então, temos essa cena, que é o objeto das nossas reflexões de hoje. A purificação do templo. E Jesus começa ali por expulsar os que estavam comprando e vendendo. Comprando e vendendo. Como muitas vezes fazemos. Comercializando as bênçãos espirituais. Foi Jesus, vejamos o registro de Marcos nos diz, né, derrubou as mesas dos cambistas. O primeiro símbolo que existe aí pra gente, destes que compravam e vendiam, recordemos, era período da Páscoa. Então, naturalmente, os judeus de diferentes regiões da Galileia, me perdoe, de diferentes regiões de Israel, da Galileia também, inclusive, né, regiões mais ao norte da Judéia, eles dirigiam-se a Jerusalém para as celebrações da Páscoa. E, naturalmente, ali chegando, eles iriam oferecer um sacrifício no templo. Aqueles que tinham mais recursos, que eram mais abastados, ofereciam geralmente um cordeiro. Milhares de cordeiros, então, eram sacrificados, fazer parte das cerimônias da Páscoa. Aqueles que não tinham tantas condições ofereciam uma pomba, por exemplo, um animalzinho que era mais barato. Esses vendedores de pombas, de cordeiros, então, eles já se colocavam de maneira estratégica ali no átrio dos gentios, às portas do templo, para que então pudessem comercializar e lucrar com esta festividade que ali estava. Então tem uma razão de ser para esse pessoal todo estar ali. Tem uma razão de ser. E Jesus faz o quê? Começa expulsando os que compravam e vendiam. Aí nós temos já um símbolo valiosíssimo. Percebamos que lição preciosa que Jesus está nos dando aí. Da necessidade de purificarmos o nosso templo íntimo. Jesus não falava, ele usa no contexto, mas ele não falava sobre um templo de pedras, um templo exterior, material. A mensagem de Jesus acerca da purificação do templo, ela é dirigida, sobretudo, a esse templo íntimo, a nossa própria alma, a nós espíritos imortais. De modo que, a partir dessa certeza, percebamos, o Cristo está nos dizendo, é fundamental expulsar do nosso templo íntimo, dos nossos corações, tudo aquilo que é animalidade. Tudo aquilo que é animalidade. Enquanto ficamos negociando com as animalidades da matéria, as animalidades exteriores do mundo material, e vamos nos escravizando e nos perdendo, nos iludindo com tudo que é de ordem ainda do animalesco, dada, evidentemente, a nossa condição ainda de infantilidade espiritual, temos de lidar com isso. O que estamos falando é fundamental não negociar, não fazer comércio com as coisas sagradas, não trocar. Então, imaginemos, eu vou participar do movimento espírita, vou dar, vou fazer caridade, beneficência, enfim, vou me movimentar em direção ao espiritual, mas em troca disso eu vou deixar aqui, ó, vou no meu final de semana tomar uma cervejinha, eu vou ali numa festa, eu vou ali cultivar relações e hábitos que ainda saciam essa nossa dimensão da animalidade. E nos perdemos na embriaguez dos sentidos. Nos perdemos na embriaguez dos sentidos.
Cristo está nos mostrando, não dá para negociar. Se queremos, de fato, purificar o nosso templo íntimo, é fundamental. Retirar dele esse comportamento de negociação. Cambistas eram aquelas pessoas, me perdoem, peço licença, eram aquelas pessoas que faziam a troca das moedas. Então, como dissemos, muitas pessoas se dirigiam até Jerusalém vindos de diferentes regiões de Israel. E ali chegando, alguns deles não tinham moedas para comprar os animais para sacrifício e outras coisas que estavam sendo comercializadas. Então, haviam pessoas cambistas que faziam troca, como hoje, quando a gente vai viajar para um outro país, tem lá no aeroporto câmbio, né, aquelas lojas de câmbio, para a gente trocar as moedas. Então, havia isso ali também. E Jesus faz o quê? Ele derruba a mesa dos cambistas. Derruba a mesa dos cambistas. Como que para nos dizer exatamente sobre esta reflexão que fizemos menção aqui. Não negociarmos as bênçãos espirituais. Percebamos como muitas vezes o nosso comportamento no movimento espírita é exatamente esse. E falamos apenas com o intuito de gerar reflexão. Aqui nós temos a vontade, o desejo de apenas compartilhar uma provocação. Não é para nos entregarmos à culpa, à autoexigência desmedida, a uma autocobrança que não faça sentido, nos martirizando, nos aprisionando assim, no remorso, ou nutrindo acerca de nós mesmos uma perspectiva que seja de menos-valia, de insuficiência. Nosso intuito não é esse, mas é de provocarmos uma reflexão que faça com que, de fato, nós construamos espaço para viver de uma outra forma, pensar de uma outra maneira, sentir a partir de outros paradigmas, de outras perspectivas, e assim caminharmos em direções diferentes daquelas que talvez estejamos caminhando. Apenas esse é o nosso intuito. Vejamos como nós, muitas vezes no próprio movimento espírita, queremos negociar questões materiais com a espiritualidade. E aí nós invertemos o câmbio. Nós invertemos o câmbio. Então eu oro para que Deus me dê bênçãos materiais. Eu trabalho no movimento espírita para ganhar bônus hora. Para depois que eu desencarnar, eu ter um terreninho lá em nosso lar, ou em alguma outra região que me dê algum conforto. Mas a lógica continua sendo material. Continua sendo uma lógica de recompensa. Então, eu oro para que Deus abençoe meu trabalho, que me dê prosperidade, que me dê realizações materiais, conquistas materiais. E qual que é o problema com isso? É porque a lógica ela deveria ser invertida, o câmbio deveria ser outro. Né? Não é utilizar a espiritualidade, o divino, para obtermos dons materiais, mas é utilizar os recursos materiais de que dispomos para construirmos dons espirituais. É uma outra perspectiva. É usar do que temos para avançarmos espiritualmente. Na simplicidade, que é diferente da escassez, na simplicidade e na abundância, gratos ao divino pelas oportunidades que se apresentam para nós, utilizarmos destes contextos para construirmos dons espirituais. Utilizarmos de tudo aquilo que nos é oferecido pela providência divina para nos aproximar de Deus. Principalmente, nos dirigirmos ao divino buscando recursos que multipliquem os tesouros espirituais. Então, eu vou orar a Deus, recordando aquele belíssimo texto que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, a fé divina e a fé humana, não para que Deus me permita ou me conceda um novo emprego que me dê uma remuneração melhor. Eu não vou me dirigir a Deus para que Ele abra as portas da minha empresa, que a minha empresa prospere, que eu tenha milhares de funcionários, que eu tenha recursos monetários infinitos, para que assim, depois disso, eu ajude as pessoas. Muitas vezes esse é o nosso raciocínio. Sem nenhuma condenação, se assim já nos comportamos, apenas compartilhando mais uma vez uma reflexão. Eu vou utilizar dos recursos que eu tenho para multiplicar os meus dons espirituais. Isso significa que eu vou orar a Deus para que me ajude a ter mais paciência, a ter mais resignação, mais desprendimento dos bens terrenos, mais paciência com os meus irmãos, mais compaixão com aqueles necessitados. Eu vou olhar sobretudo para aqueles que mais precisam, que são esquecidos, que não são vistos.
Eu vou me descentralizar do meu próprio umbigo, me dirigindo à espiritualidade para que eles me fortaleçam no propósito de servir a Deus. Que eles possam, de fato, fazer com que cada criatura que se achegue a nós possa sentir na nossa presença um pouquinho da presença de Jesus. Eu vou me dirigir ao divino, não preocupado com ter a melhor roupa, ter o melhor carro, ter a melhor casa, mas para que Deus me dê sabedoria, para que eu me sacie com o que eu tiver, que eu me sinta satisfeito com o que a providência me oferecer, que eu honre o meu trabalho, que eu seja responsável com os meus compromissos. Veja, percebe que aí eu estou me relacionando com a espiritualidade buscando sempre a multiplicação de dons espirituais. Por isso Jesus vira a mesa, porque ele está mostrando esse câmbio, ele precisa ser virado, essa lógica ela precisa ser virada. Não é negociar com o espiritual benefícios materiais, é usar os benefícios materiais para multiplicarmos dons espirituais. Derruba as mesas dos cambistas, e aqui já caminhando, né, para uma outra reflexão muito importante, que é, percebamos, Jesus retira as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus retira a cadeira dos que vendiam pombas. Porque é exatamente sobre este lugar que podemos ocupar sempre na nossa relação com a animalidade. Sempre que nos relacionamos com a dimensão da animalidade que existe em nós, de maneira infantil, ficando numa posição cômoda. Não, é porque é assim mesmo, estou no corpo, tem isso, né, faz parte, então eu vou deixar que continue assim. Que não é uma postura de aceitação, porque a aceitação ela olha de maneira compassiva e entende, não, tudo bem, me comportei dessa forma, eu agi dessa maneira, mas eu quero algo diferente. Quero ver quais foram os mecanismos que me mobilizaram para que eu adotasse frente ao mundo, ocupasse diante do mundo essa postura. Mas eu não estou satisfeito com ela. Eu não vou martirizar, não vou querer arrancar, não vou querer guerrear. Eu acolho. Tenho gratidão. Tudo aí graças, recordando Paulo. Tenho gratidão por esse meu modo de olhar as pessoas. Ainda que eu tenha cometido esse erro, ele me serviu como oportunidade santa de aprendizado. Então eu agradeço essa experiência, mesmo aquelas fracassadas. Mas eu não me prendo a elas. Eu não me identifico com elas, porque eu sei que eu posso mais. Eu sei que Jesus discute no horizonte de plenitude infinito para que nós possamos rumar uma vida de abundância do ponto de vista espiritual, do ponto de vista das virtudes, sobretudo. Então, eu aceito aquela experiência, acolho ela, ofereço gentileza, compaixão a ela, mas não me fixo nela. Eu avanço. Isso é fundamental. Porque daí, então, nós vamos nos relacionando com a animalidade de maneira mais madura, não nos acomodando a elas. Não nos acomodando a elas. Como muitas vezes, na nossa relação com a espiritualidade, nós adotamos essa postura de comodismo. De novo, sem nenhuma condenação, mas são provocações necessárias para todos nós. Sobretudo para mim mesmo, que estou falando. E eu estou falando nós para não ficar sozinho nessa história. Contando com a caridade da companhia de vocês. Como a nossa postura é uma postura de comodismo. A gente recebe na palestra, recebe no livro, recebe paz, recebe infinitos dons espirituais que nos alcançam, que nos trazem consolo e que são extremamente valiosos. O problema é Jesus está tirando as cadeiras dos cambistas. Dos vendedores de pombas. Perdoe. Como quer nos dizer, não é suficiente. Não é adequada essa postura de comodismo. Preciso dinamismo. Preciso movimento. Preciso agirmos. Recebemos dons, recursos, mas precisamos multiplicá-los. E a gente multiplica através do movimento, da ação, libertando, mais uma vez, aquelas que são o fruto aí, né, o símbolo aí das pombas, aqueles que são os animais que ainda existem em nós. Libertando através do dinamismo. Enquanto nós ficarmos numa postura de coitadinho, de coitadinho de mim, uma postura de
autocomiseração, que é diferente de autocompaixão. Autocompaixão leva a dinamismo, a fazer, a acontecer, a sair, a buscar, a se movimentar, a realizar. A autocomiseração, ela nos leva à paralisia. Eu não sou capaz, eu não dou conta, quem sou eu? Como eu poderia fazer isso? Porque Chico, quando olhamos para a vida do Chico, jamais esteve sentado. Divaldo Pereira Franco, tantos outros, mas é porque já era Chico, é porque era Divaldo. E a gente vai criando justificativos para que a gente continue ali sentado. E aí Jesus vem e tira a nossa cadeira. Seja através de uma doença, de uma dificuldade em família, de uma oportunidade de trabalho na casa espírita, e tira a nossa cadeira, nos convidando ao dinamismo, nos convidando a nos movimentar. Através de circunstâncias que se nos chegam e nos geram inquietação e fazem com que a gente saia daquela inércia na qual nós estávamos satisfeitos, nos satisfazendo. É preciso que essas cadeiras sejam retiradas. Porque o Cristo também não permitiu que carregassem mercadorias pelo tempo. Não permitiu o comércio no tempo. Porque na dimensão do nosso templo íntimo é fundamental cultivarmos aí o desinteresse. Recordemos do que no nosso NEP lá, no nosso NEP Alcione, de certa feita, eu lembro de ter compartilhado essa exata reflexão que está lá no finalzinho do Livro dos Espíritos. Uma reflexão que nos é oferecida pelo Espírito de Santo Agostinho. Último parágrafo do Livro dos Espíritos. Vale muito a pena a gente consultar. Eu não estou com ela exata, que agora me ocorreu de lembrar, então eu vou compartilhar ao sabor da minha memória imperfeita. Que ele nos diz: nenhum espírito superior alimenta interesses materiais, desejos materiais. Nenhum espírito superior. A gente precisa usar da matéria, é evidente. Mas sempre que deslocamos esse câmbio do usar para o ter, para o possuir, e isso passa a ocupar uma preocupação em nossos corações que asfixia as preocupações que deveríamos ter ou as ocupações que às quais deveríamos nos dedicar de teor moral, espiritual, nós estamos, na verdade, colocando no terreno dos nossos corações uma terra infértil, onde a sementinha do evangelho ficará asfixiada. Daí a necessidade de estarmos atentos à nossa relação com a materialidade. Não transportarmos mercadoria no nosso templo íntimo significa espiritualizar o nosso tempo. Espiritualizar o nosso tempo. Sobretudo os nossos corações. Que os tesouros aos quais nós aspiremos sejam, sobretudo, de ordem espiritual. Recordando, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde, lembremos, onde a ferrugem consome e as traças consomem e a ferrugem corrói. Acumulei para vós tesouros no céu, onde nem as traças corroem, nem a ferrugem consome. Quais tesouros são estes, senão as virtudes imortais? Que de fato vejamos a Jesus nos oferecendo essa perspectiva, abrindo espaço em nossos corações para o cultivo das virtudes, vamos então purificando nós, espíritos imortais. No altar das nossas consciências, não mais os sacrifícios materiais, mas o testemunho do compromisso com o Cristo, a honra a essa aliança com o divino, através do sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, dos nossos caprichos, mesquinharias, para que daí, então, este sacrifício mais agradável a Deus permita que o divino se manifeste no templo das nossas consciências, no altar das nossas consciências.
É por isso que Jesus vai dizer: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não faz distinção o Cristo. Não cria fronteiras Jesus. Não gera separatividade. Muito pelo contrário, Cristo nos convida a um movimento de pontes. Pontes. Estabelecermos conexões. O nosso templo íntimo não deve funcionar como barreiras, ou com barreiras, com muros, para que nós estejamos nessa tentativa de proteção, impossibilitados de nos conectarmos com o nosso próximo. É fundamental nessa perspectiva, então, permitirmos que hajam pontes em nossos corações para que a gente se conecte com os outros de maneira amorosa, à maneira do bom samaritano, daquele que, sem olhar quem é o caído do caminho, se prontifica a oferecer algo a ele, se prontifica ao socorro, ao cuidado, se dispõe de maneira dinâmica ao movimento de amar. Eis o convite de Jesus para a nossa verdadeira purificação, dinamismo em direção ao amor. Movimento amoroso da criatura para outra criatura. A única ou o único caminho possível de ascensão ao Criador é a criatura amar a outra criatura. Porque quem é capaz de amar o seu irmão a quem vê e diz amar a Deus que não vê, mente. João, quem nos diz isso. Então, nosso amor ao divino, ele se manifesta, ele se testifica na proporção que amamos o semelhante. Sobretudo, que amamos os nossos inimigos. Lembrando, com Bell Hooks, que amor é ato. Amor é ato. Mais do que sentir, é fundamental agir. Dinamismo, movimento. A minha casa será casa de oração para todos os povos. O que ocorria ali nessa cena? O tumulto que era gerado em função do comércio no átrio dos gentios impossibilitava que os gentios, vejamos que paradoxal, né? Porque o lugar átrio dos gentios era exatamente porque ali nós tínhamos uma espécie de ponte, uma espécie de travessia, onde os gentios, onde as pessoas que não eram judeus, que não podiam, portanto, adentrar ao templo, elas podiam se movimentar, elas podiam transitar. Geralmente o átrio dos gentios ficava centralizado na cidade, porque ele era um local de passagem. Mas essas pessoas não conseguiam passar nem por ali, essas pessoas não conseguiam estar presentes nem ali, por conta do tumulto que era gerado, da gritaria, do comércio que ali estava. Quando Jesus vem purificar, vem expulsar a animalidade dali, retirar o comércio, ele está dizendo-nos sobre tudo isso, que é fundamental. A partir desse cuidado com o nosso templo íntimo, lançando fora, cuidando da nossa animalidade, lançando fora os interesses e o apego sobre tudo isso, o apego à dimensão material, o materialismo, me perdoe, lançando fora o materialismo, criamos espaço para o convívio com todos. Criamos espaço para o convívio com todos, para que a fraternidade reine. É fundamental nos desvencilharmos do apego à materialidade. Porque quanto mais materialistas, mais preconceituosos, mais fragilizados e, portanto, ficaremos sempre mais em uma postura de defesa em relação ao outro. E onde há muros, onde há barreiras, não há conexão. Onde há muros, onde há barreiras, não há conexão. Jesus dirá acerca do templo também, em uma determinada ocasião, que, ainda que destruíssem, e ele diz como uma profecia, não ficará pedra sobre pedra, ainda que destruíssem esse templo, em 3 dias eu o reconstruiria. Recordando, inclusive, que um dia ali poderia ser tomado como símbolo de 1000 anos, o que faz o Cristo, se não, na atualidade, no 3º milênio, reconstruir esse templo? O cristianismo redivivo, a doutrina espírita, vem exatamente resgatar o espírito vivo do templo, que era símbolo de conexão da criatura com o Criador.
Vem o Cristo agora, através do Consolador prometido, oferecer-nos os recursos para que, revivescendo esse verdadeiro templo, não mais aquele templo de pedras, mas esse templo íntimo, possamos nos conectar a Deus. Ter na nossa intimidade, no santuário dos nossos corações, um lugar de culto, de conexão, de comunhão, para experimentarmos a presença e a alegria de estarmos na presença de Deus. Mas para isso é necessário purificar esse templo íntimo. É necessário purificar esse templo íntimo. Do contrário, estaremos vulneráveis aos ladrões da nossa energia, da nossa disposição, do nosso ânimo, das bênçãos espirituais, aos ladrões que nada mais são do que toda a dimensão material que rouba de nós os recursos espirituais. Covil de ladrões. As ilusões da matéria que vão nos desviando, distanciando-nos através da confusão que gera na nossa atenção, quando nós nos perdemos com aquilo que é secundário, quando levamos os nossos corações a tesouros que são perecíveis e passageiros, nos distanciando, nos distraindo daquilo que é essencial, da construção da luz imperecível em nossos corações. É por isso que Jesus, conforme registro de Humberto de Campos, através das mãos abençoadas do nosso querido Francisco Cante Xavier, quando passando por Jerusalém, em determinada ocasião, foi inquirido por Hanan, aquele membro do Sinédrio que mais tarde converteria-se em um perseguidor contumaz da causa do Cristo. E Hanan o indaga: que fazes tu, Galileu, por essas paisagens? E Jesus responde: busco a fundação do reino dos céus. E de maneira irônica, sem compreender a extensão da profundidade do que revelara Jesus a ele, Hanan indaga-o: reino dos céus? Que pensas tu ser isto? E Jesus nos dá ali a perfeita definição do que seja, me perdoem, a nossa caminhada em direção a Deus. O reino dos céus é a obra divina no coração dos homens. O reino dos céus é a obra divina no coração dos homens. Onde a presença divina habitará, senão no templo? Onde então o reino dos céus existirá, senão no templo da nossa alma? O Cristo nessa cena está nos dizendo exatamente sobre qual o percurso que devemos fazer, para não nos portarmos ou não nos situarmos no lugar da figueira estéril. É preciso purificar o templo do Espírito. É preciso purificar o templo do Espírito para que o reino dos céus aí seja erguido. O reino de Deus, a obra divina no nosso coração seja instaurada. Eis o que buscava Jesus há mais de 2000 anos. Eis o que permanece o Cristo anciando na atualidade. A obra divina no coração dos homens. É por isso que nós veremos, mais tarde, ao saírem de Jerusalém, esse ciclo de ensinamento se encerrando. Quando passam pela figueira, o que ocorreu com ela? Secou. Como que a dizer-nos Jesus que aqueles que recebemos os recursos espirituais, os investimentos, mas não cuidamos desse templo íntimo, nos perdendo nessas distrações exteriores, secamos. Para que então, secando, sejamos lançados ao fogo, como a figueira deveria ser lançada ao fogo. Não como punição, mas o fogo aí como símbolo de transformação. Transformação. Para que se consuma tudo aquilo que resseca, tudo aquilo que tira vitalidade, tudo aquilo que retira vida, tudo aquilo, portanto, que é da ordem da animalidade. E agora, então, esse fogo transformando permitirá, então, que os recursos da figueira sejam convertidos em nutrientes, para que novas sementes ali lançadas possam se desenvolver. E não mais apenas paralisarem-se na casca das aparências das folhas, mas sobretudo frutificarem. Frutificaremos no instante precioso ao qual aspiramos e que tem se convertido no maior desejo de nossas almas, frutificaremos sempre
que conseguirmos verdadeiramente cuidarmos do nosso templo íntimo, purificarmos o nosso templo íntimo, para que Jesus, então, possa realizar o seu designado, que a obra divina se faça em nossos corações. Aos companheiros e às companheiras, nós agradecemos profundamente pela atenção. Hoje, a Eliana tá aí, ela não sabe, mas eu peguei uma gripe ferrada, tô com a garganta fechada. Tava bonzinho ontem, e hoje eu acordei uma situação bem complicada. Eu falei, meu Deus, eu não posso desmarcar com ela, tem mais de um ano que eu tô esperando para participar desse programa tão gostoso, tão sensível, né, que trata de um tema tão valioso para nós. Então, eu peço desculpas pela nossa limitação de raciocínio, pelas nossas limitações de expressão, mas agradeço profundamente a cada um pelo carinho, da atenção, da indulgência, da paciência conosco. Que possa Jesus seguir nos abençoando e que, de fato, inspirados por Ele, possamos cuidar do nosso tempo. Lucas, muito obrigada pela sua presença, pelas reflexões. A Luiz está dizendo aqui que deu tudo certo. Que bom. Agradeço muito as reflexões aqui. Dei uma olhada nos comentários, não tem nenhuma pergunta. Então, eu queria agradecer ao comentário de todos que deixaram aqui no chat, a todos aqueles que vão nos assistir futuramente também, a participação de todos. E queria agradecer também à Rede Amigo Espírita, a Web Rádio Fraternidade e a Rádio Web Sementes da Boa Nova pela oportunidade, pela transmissão desse estudo. Então, a gente vai finalizando essa noite, né, com uma prece, para que a gente possa finalizar o nosso domingo com mais tranquilidade, mais paz. Então, eu queria que a gente pudesse, nesse momento, fechar os nossos olhos aqui, entrando no nosso quarto íntimo, solicitando ao nosso amigo de todas as horas, nosso Mestre Jesus, que possa vir habitar o coração de cada um de nós, nos auxiliando em nossas necessidades, para que possamos concluir mais uma noite e mais uma semana. Que o Senhor habite sempre os nossos corações, nos intua, nos guie, para que possamos escolher as verdades imortais e que possamos sempre trabalhar para o bem. Que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. E também, Senhor, que possa visitar todos aqueles que estão neste estudo, sanando suas necessidades, cuidando dos seus corações, cuidando também da sua saúde. Que o nosso irmãozinho possa ser tocado pelo teu amor, pela paz, pela tua misericórdia, e que através dessas energias possa ele também ser curado das suas dores. Que possamos ficar contigo hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Lucas, queria deixar para você aqui as considerações finais, e aí a gente já vai dando uma boa noite para o pessoal. Muito, muito, muito obrigado. Que prece linda, amiga. Eu agradeço, de fato, aos companheiros que estiveram aqui conosco, que participaram desse momento tão gostosinho, né? Falar de Jesus é sempre bom, escutar sobre Jesus é sempre muito gratificante. E eu tenho nutrido em meu coração uma profunda gratidão a todas as pessoas que me permitem conversar sobre o Cristo. Seja um ente querido, um companheiro no Evangelho no lar, seja um espaço para falar sobre Jesus numa prece, um amigo que a gente encontra na rua. Porque quanto mais a gente fala de Jesus, eu acho que mais se amplia essa saudade que a gente sente dele. Se me permite só
uma historiazinha que eu acho que é conhecida da maioria de nós, mas que me parece se conecta a esse momento. Há uma cena em que Chico havia sido convidado para fazer uma palestra, me parece, para estar presente em uma casa no interior de São Paulo, próximo a Barreto, e a Barretos, né? E ele pediu para que não fosse divulgado. Naquela época ele já estava, naquele momento ele já estava um tanto conhecido, ele não queria gerar tumulto, não queria gerar nenhuma indiscrição. E como o espírita não fofoca, como o espírita é uma pessoa muito discreta, somos, né? Pessoas muito reservadas. O que aconteceu foi que Chico chegou lá e a cidade estava simplesmente paralisada. Reforço policial para gerir aquela multidão de gente que estava no lugar. A casa apinhada, uma multidão de gente fora da casa para escutá-lo. E quando o Chico chega ali, ele diz assim: eu sei porque estamos todos reunidos aqui nessa noite. Porque todos nós sentimos uma saudade profunda de Jesus. Tenho certeza que num domingo à noite, estarmos aqui juntos, conversando sobre o Cristo, é um testemunho de que sentimos também nós uma saudade profunda do Cristo. Que possamos, sempre que bebermos dessa fonte viva, saciarmos um pouco essa sede que sentimos da presença do Mestre amado. Que Ele seja a aspiração última das nossas existências, o paradigma fundamental dos nossos corações. Que Deus nos abençoe a todos, que cada instante, cada momento da nossa vida possa ser utilizado para aproximarmos o nosso coração do coração do Galileiro, desse divino amigo, desse amigãozão que a gente tenha pastorear os nossos destinos. Eliana, mais uma vez, Deus lhe pague, minha irmãzinha. Muito obrigado, gostei muito de estar aqui com você hoje. O pessoal está aí também mandando mensagem. Receba o nosso abraço de gratidão. Lucas, a gente vai reagendar. Você não vai ficar livre. Tá bom? Olha, muito obrigada mesmo pelas reflexões. É uma reflexão que eu ainda não tinha estudado, então para mim foi muito gratificante. Eu vou reassistir aqui o vídeo para pegar todos os detalhes e tentar montar até uma palestrinha sobre ela. Mas muito obrigada mesmo, Lucas. E a gente vai se despedindo, então, com essa saudade no coração de ter o nosso amigo por perto, né? Hoje foi um momento que eu fiquei também o dia inteiro, porque agora no YouTube está passando a 4ª temporada de The Chosen. Quem não assistiu, assistam. Desde a 1ª temporada até a 4ª agora, que está sensacional. Então, a gente começa a assistir The Chosen e não consegue parar, né? E é tão gostoso, porque quando a gente está vendo ali a telinha, parece que Jesus está aqui com a gente, assim, sabe? Ver ele. E a 4ª temporada, ele dá risada com Pedro, ele chora. Então, é um amigo realmente que o pessoal aí do The Chosen está colocando como um ser humano, que fica do nosso lado e também tem as emoções que a gente tem. Não é algo que está longe, distante da gente. Então, quem puder, assista The Chosen. E aí, finalizando aqui também, eu vou voltar para lá para a 4ª temporada, que está sensacional. Tem no YouTube. Em agosto vai estrear no aplicativo legendado. Mas quem gosta de dublado já tem disponível no YouTube, The Chosen Brasil TV. Fica aí a dica para a gente finalizar a noite vendo Jesus ali pertinho, como se fosse, né? Simbolizando. Bom, então eu queria dar uma boa noite a todos e até o próximo domingo com mais um Grão de Mostarda. Tchau, Lucas. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Eliana.